Paz e graça, amados do Senhor, muito boa tarde, Maranata, Shalom. Mais uma vez estamos aqui a começar o programa de Fé Podcast. Hoje trouxemos um tema, mais uma vez, super especial e tenho a plena certeza que é do interesse de todos aqueles que estiverem nos assistir. Nós convidamos a ti a permanecer conosco nesta entrevista, desde o começar até o terminar, porque temos a plena certeza de que será de grande valia na nossa vida espiritual e não só. E também aproveitamos para convidar as outras pessoas, ou seja, convida as outras pessoas para poderem, né, de uma certa forma, assistir a esta entrevista. Hoje nós estamos aqui com um irmão abençoado que, por sinal, né, apresenta ou aparenta ter conhecimento, e temos a plena certeza de que este conhecimento vem de Deus. O tema que nós vamos tratar hoje é sobre os sonhos e seus impactos. Eu tenho a plena certeza que, de uma certa forma, nós já chegamos a nos perguntar o porquê que tivemos um determinado sonho. Qual é o significado deste sonho? Por que eu estou a sonhar constantemente com alguém, com isto ou com aquilo? E vamos procurando respostas a respeito disso. Mas, às vezes, nós não conseguimos entender. Será que todos os sonhos têm significado? Quais são os impactos que estes sonhos têm nas nossas vidas, particularmente na vida espiritual? E ninguém melhor do que o nosso amado irmão Josué Mariano para poder nos explicar estas questões. Meu amado irmão, muito boa tarde. Boa tarde, muito boa tarde. Obrigado. Como é que está? Graças a Deus estou bem. Toma. Amém. Comigo está tudo bem também, graças a Deus. Olha, nós estamos expectantes para poder ouvir aquilo que o nosso irmão trouxe para nós, porque são assuntos que nós já temos debatido algumas vezes, tem-se falado nas igrejas, mas não encontramos assim muitas e muitas respostas. Então nós acreditamos que com o poder do Espírito Santo, o irmão poderá de uma certa forma responder às questões que o nosso público tem, tem feito, né? Então, sem mais delongas, vamos entrar para aquilo que é já a nossa conversa. Sonhos e seus impactos, ou os sonhos e os seus significados, que é quase a mesma coisa. Antes mesmo de decifrares a questão dos impactos e do significado dos sonhos, eu gostaria que o nosso irmão nos explicasse, na verdade, o que são sonhos. Olha, muito obrigado mesmo por este convite. E pronto, sou grato à produção toda. Mas respondendo à questão, quando nós estamos a nos referir de sonho, nós precisamos compreender determinadas coisas. Mas não vou muito por esse lado, vou acabar por definir e responder diretamente à tua questão. Sonho, do ponto de vista espiritual, é a capacidade espiritual que nós ganhamos quando nós dormimos ou quando o nosso corpo entra em descanso pelo sono. Essa é uma definição mais simples e clara do que é o sonho. Capacidade espiritual. Exato. Esse espiritual é vinda do Espírito Santo ou um outro espírito? Na verdade, essa questão não sei se está bem formulada, mas vou tentar responder de acordo com a compreensão que eu tive. Do ponto de vista espiritual, eu não sei se a Amanda sabe, mas nós somos seres tricotômicos. Nós somos um espírito que possui uma alma, ou que tem uma alma e que possui um corpo. Isso significa que a nossa verdadeira essência é o espírito. A carne, ela tem a funcionalidade, ou a função apenas, de nos fazer entrar em contato com a natureza. Não sei se respondi a questão da Amanda. Não consigo compreender muito bem. A minha pergunta foi, o irmão disse que é a capacidade espiritual. Exato. E tem-se falado muito sobre espíritos. Uhum. Às vezes na igreja, na oração, vamos repreender certos espíritos, né? Espírito de não sei o que, espírito dali, espírito dali. Agora a pergunta é, essa capacidade espiritual que disseste, né? É do Espírito Santo ou um outro espírito? Permita-me só
Permita-me só continuar com a minha abordagem. Quando nós estamos a falar de capacidade, é na seguinte vertente. Existem pessoas que não têm tido sonhos, ou seja, não sonham. Sim. Estás a perceber? Por não terem essa capacidade, porque é algo que treina-se. Quando eu defini sobre o que é o sonho, sobre ser a capacidade espiritual que nos possibilita, que nos possibilita não, essa é uma outra definição. É a capacidade espiritual que o nosso espírito ganha enquanto dormimos ou enquanto o nosso corpo entra em descanso. Essa é uma definição muito clara. Quando nós estamos a falar sobre sonhos, nós precisamos, é aquilo que eu estava a falar e entrei novamente na composição tricotômica. Por sermos um espírito que possui uma alma e que tem um corpo, nós somos mais espirituais do que carnais. Então, o sonho é um dos meios na qual o nosso espírito acaba entrando em contato com o reino espiritual. Ou seja, por esse motivo é que sonhamos. Muito bom. Então, nesse caso, o nosso espírito, ou seja, eu sou um espírito, é isso que o irmão está a dizer. Amém. Eu sou um espírito que tenho uma carne, um corpo que me faz ter relação com a natureza. Exato. E a outra parte da alma é o quê? A alma, qual é a funcionalidade da alma? A alma é o centro de todos os sentimentos e emoções. Certo, então, eu, sendo espírito, é que possuo esta capacidade de sonhar. E esta mesma capacidade é que me conecta ao mundo espiritual. É isso que o irmão estava aqui a procurar dizer, não é? Amém. Tá bem, compreendemos então. Agora, eu queria aqui saber se esta definição que o irmão trouxe pode ser casado com as definições que a psicologia nos transmite. Porque a psicologia diz que sonhos são consequências daquilo que nós temos feito ou imaginamos ao longo do dia. Nós vamos pensar tanto em alguma coisa e no final do dia nós vamos pensar a nossa mente. É uma questão simplesmente de mente e nada de espírito. Como o irmão pode diferenciar esta definição dada pela ciência e a definição espiritual que o irmão aqui nos traz? A definição que eu acabei por mencionar aqui não é de acordo com alguma teoria ouvida, não é de acordo se calhar algum ensinamento ou doutrina, não. É de acordo às experiências que eu costumo ter, porque ainda inclusive isso defini quando eu estava a sair de casa. Então, sonhos é a capacidade, ou são capacidades espirituais que nós ganhamos, ou que o nosso espírito ganha enquanto dormimos ou enquanto o nosso corpo entra em descanso. Por sermos, novamente, seres tricotômicos, acho que devias te focar nisso, por sermos seres tricotômicos, na qual somos um espírito que tem uma alma que possui um corpo. O espírito é o meio que é a ferramenta pela qual nos permite entrar em contato com o reino espiritual. A alma é a ferramenta na qual nos permite entrar em contato com o reino mental. A carne, que é o nosso corpo, é a ferramenta que nos permite entrar em contato com a natureza. Mas a nossa verdadeira essência é o espírito. Nós somos o espírito. O que locomove o teu corpo não é os teus sentidos naturais, é o teu espírito. Esse movimento que você vai fazendo pelo corpo é o espírito que permite, porque o que dá vida a um corpo é o espírito. Por esse motivo e outros é que nenhum espírito pode residir na terra sem habitar dentro de um corpo. Okay. Mas a Amada acabou por mencionar aqui sobre filosofia, se eu não estou em erro, e eu acho que quando estamos a falar sobre espiritualidade devemos estar distante de determinadas teorias filosóficas, porque pode haver uma contradição, porque nem todo filósofo compreende verdades espirituais. Até pelo contrário, porque do ponto de vista bíblico, a ciência serve para a adaptação do homem à natureza e não para contrariar as verdades bíblicas. Mas só que nem todos percebem as coisas espirituais. Nem todo mundo percebe. Foca-se somente foca-se não. Vou só fazer novamente a pergunta que eu respondo já.
Não, podemos passar. Eu gostaria de saber, o irmão está sempre a falar do mundo do espírito. Uhum. Eu queria aqui que o irmão fizesse nos entender que tipo de mundo do espírito ou mundo espiritual estás a se referir. Porque às vezes quando nós ouvimos falar de mundo espiritual pensamos em trevas e todas essas coisas. Exato. Então nós queremos aqui saber que tipo de mundo espiritual os sonhos fazem com que nós nos conectemos. Na verdade, existem 3 mundos. Que o primeiro é o reino dos céus. Uhum. O segundo é o reino das trevas. E o terceiro é o reino físico da Terra. E na composição tricotômica, cada ferramenta nos permite entrar em contato com cada reino. Eu acho que a resposta é essa. Não consegui compreender a resposta. Irmã, está no espírito. Enfim. Acho que não estou mesmo no espírito, não consegui entender a resposta. A pergunta é a seguinte. O irmão disse-nos que os sonhos nos Exato. permitem conectarmos ao mundo espiritual. Não especificamente o sonho. Perceba. O nosso espírito, vou ser mais coerente e explícito. Uhum. Quando nós dormimos, o que entra, por exemplo, em descanso, não é o nosso espírito. Sim. É a nossa carne. O corpo é quem precisa de descanso. O espírito não dorme. Por esse motivo é que sonhamos. Estás a perceber? Porque quando você dorme, o teu espírito separa-se do corpo. Vai ao encontro daquilo que a tua carne está conectada. Não sei se estás a conseguir perceber. Estás a perceber? Uhum. Vai ao encontro daquilo que a tua carne está conectada. Mas o sonho é uma representação, perceba? O sonho é uma representação do que é, de como funciona o reino espiritual. Não que o sonho nos permita entrar em contato com o reino espiritual. O nosso espírito, através do sonho, nos permite entrar em contato com o reino espiritual. Todo sonho é espiritual. Quando você está a sonhar, é aquilo que eu falei, quando você dorme e o teu espírito separa-se do corpo e vai ao encontro daquilo que a tua carne está ligada, você está a ter contato com o reino espiritual através do sonho. Porque o que é que acontece? Existem pessoas que por não trabalharem naquilo que são os seus sentidos espirituais, por não terem uma sensibilidade do espírito, a fim de detectarem cada sinal, a fim de enxergarem de como é que é o reino espiritual, acabam tendo essa facilidade e essa oportunidade através do sonho. É aqui onde eu costumo dizer, tipo, toda pessoa que não sonha também tem problemas espirituais. Não sei se sabes. Porque o sonho, para além de nos levar a ter contato com o reino espiritual, é uma representação de como é a nossa essência. Então, é uma verdade que dizem que quando nós dormimos, o nosso espírito anda? Anda não. Uhum. Apenas vai ao encontro. Porque quando você diz andar... Andar no sentido de natural, sai do nosso corpo. Sai, sim. E vai... Pronto. Ele pode não somente andar, é voar. Voar. Isso Existem é para momentos, todos. Perceba uma coisa, vou esclarecer isso. Existem momentos em que na qual, por exemplo, quando tu estás a dormir, tu sonhaste que estás na casa de uma tua amiga, se calhar fazer alguma coisa. Você não está a sonhar, aquilo não é simplesmente o poder da imaginação. Tu estás lá, espiritualmente falando. Não sei se estás a conseguir perceber. Espiritualmente falando, o teu corpo está em descanso. Mas o meu espírito saiu, está mesmo lá. Eu começo a te perguntar agora, eu vou tornar esse debate mais quente. Sabes como é que bruxos voam? Não. Exato. Os bruxos têm uma facilidade de compreensão muito ampla, principalmente sobre essas verdades. E são as pessoas que mais dominam a atmosfera do país por conhecerem essas verdades, diferente dos cristãos. Sabes o que é uma projeção astral? Não. Exato. Sabes o que é êxtase espiritual? Não. Tudo está relacionado. Só que o que é que acontece? O sonho nos dá essa facilidade. Enquanto dormimos, o nosso espírito pode ter experiências com Deus. Por isso é que aqui nós vamos, por exemplo, falar sobre três tipos de sonho. Tem os sonhos divinos, tem os sonhos diabólicos e tem os sonhos naturais. Os sonhos divinos
são mensagens vindas da parte de Deus para nos comunicar alguma coisa, nos dar diretrizes ou falar respectivamente sobre aquilo que é o seu propósito da nossa vida aqui na Terra. Os sonhos diabólicos, eles são experiências negativas, são considerados como ataques para destruir a nossa vida. De acordo com João 10:10, que o diabo vem somente para roubar, matar e destruir. Você vai perceber? E tem os sonhos naturais, que são relatos de acontecimentos de acordo com a nossa vivência ou a nossa rotina diária. Esses são os sonhos naturais. 3 tipos de sonhos. Mas todos esses 3 tipos de sonhos podem acontecer no momento em que nós estivermos a dormir. Ok. E são somente mesmo conexões espirituais. Nenhum sonho é consequência da alma nem do corpo, é mesmo simplesmente do nosso espírito. Exatamente, muito obrigado. Queria tocar nesse ponto. Quando nós estamos a falar da composição tricotômica, de sermos um espírito que possui, ou que tem uma alma que possui um corpo, existem sonhos que podem surgir a partir da alma. Okay. Quando nós estamos a falar sobre sonhos surgindo a partir da alma, nós estamos a relacionar, ou acabamos por estar relacionados sobre aquilo que são os sonhos naturais. Agora, uma situação que acredito que todo mundo lá quer saber. Será que todos os sonhos têm algum significado? Têm, todos. Todos têm significados. Todo sonho carrega uma mensagem para transmitir na pessoa que teve o sonho. Se você olhar pelos 3 tipos de sonho, você vai conseguir perceber, ao sonhar alguma coisa, que tipo de sonho eu tive e que mensagem um sonho quis me transmitir. Só que é preciso discernimento, compreensão espiritual para saber o que foi dado como mensagem. Há uma diferença entre sonho, pesadelo e visão? Pesadelos. Encaixa-se naquilo que são os sonhos diabólicos. Não sei se conseguiste perceber muito bem. Há uma diferença, quer dizer, sonho, pesadelo, visão. É a mesma coisa ou são coisas diferentes? No sentido de poderes assim nos diferenciar. Quando sonho, pesadelo e visão são as mesmas coisas ou coisas diferentes? A única diferença que existe entre os 3 é só entre o sonho e visão. O pesadelo encaixa-se no tipo de sonho que chamamos de sonhos diabólicos. Ou seja, quando nós sonhamos mal é pesadelo. Se sonhamos bem, chama-se quê? Se calhar uma advertência. Não, perdão. Nem todo tipo de sonho ou nem todo tipo de pesadelo é um sonho diabólico. Nem todo. Porque há sonhos divinos que nós podemos receber da parte de Deus como uma advertência. Mas acontecendo como se fosse um pesadelo. Você percebe? Se a caríssima ou a irmã Adriana possuir um espírito, por exemplo, de morte, eu vou receber aquilo dentro de uma visão, como se estivesse a morrer. Do ponto de vista natural, as pessoas chamam isso de pesadelo, mas é uma advertência de acordo com os sonhos divinos que eu recebi da parte de Deus para estar em alerta. Como conseguir dar conta que isto é um sonho ou é uma visão ou um pesadelo? Normalmente sonhos acabam acontecendo no momento em que nós nos deitamos. Diferente de visão. Visão são experiências que nós temos acordados ou enquanto estamos de pé. E na visão também existem 3 tipos de visões. Tem a visão interior que nós passamos a ver através dos olhos do nosso coração. Tem o êxtase espiritual, que eu falei há pouquinho, na qual os nossos sentidos eles são paralisados. Os nossos sentidos físicos acabam sendo paralisados e o nosso espírito sai do corpo e vai ter experiência com o reino espiritual. No momento em que... Faltou sim. A visão aberta. Okay. Onde você consegue, de forma natural, aqui onde eu estou, falar, olha, tem um anjo atrás. É uma visão aberta. Certo, muito obrigada. Numa situação em que a pessoa dorme, sonha que alguma coisa está a acontecer.
Por exemplo, vamos falar de homens da noite ou mulheres da noite. Ele está a sonhar que está a envolver-se sexualmente com alguém. Exato. É simplesmente um sonho. E quando acorda percebe que parece que uma realidade. Este tipo de situação nós vamos encaixar numa visão, num sonho ou um pesadelo. As situações de relações sexuais com homens da noite ou mulheres da noite. A visão é muito diferente do sonho. Já expliquei. Sim. A visão acontece quando nós estamos acordados e a ter a experiência ou contato com a espiritualidade. Isso é visão. Enquanto dormimos, chama-se sono. E ao ter um acontecimento do gênero enquanto dormimos, chama-se, nós podemos assemelhar-se nos sonhos ou nos sonhos diabólicos, nesse caso. Porque aquilo é um sonho em forma de ataque. Você vai perceber? Quando alguém sonha com a mulher da noite, aquilo é um ataque. Porque a mulher da noite, o espírito da mulher da noite, ela carrega consequências totalmente negativas. Muito, muito negativas. Uma das primeiras consequências, bloqueia a tua vida financeira. Toda pessoa que tem contato com mulher da noite ou homem da noite, a sua finança anda bloqueada. E por outra, você casa, porque ela bloqueia a tua vida sentimental. Você casa com aquele espírito. Toda vez que você tentar entrar em um relacionamento, fisicamente falando, aquilo vai dar errado. Porque você já está casado com aquele espírito. Certo. E, respondendo diretamente à tua questão de forma coerente, é o que eu estava falando no princípio. O sonho não é simplesmente o sonho. O sonho é mais real do que a tua própria carne. Por isso é que toda vez que nós sonhamos, não é que foi simplesmente o poder da imaginação fluir em nós. Aquilo está mesmo a acontecer. Sim, por isso que eu fiz esta pergunta. Exato. A pessoa que está a envolver-se, por exemplo, um sonho normal, o irmão explicou que é a pessoa dormiu, o espírito saiu do corpo e foi ao encontro de alguma coisa que lhe conecta. Foi essa explicação que o irmão deu. O espírito é quem saiu. Agora, uma pessoa que está a envolver-se com um homem da noite, nem que o espírito tenha saído, ele está a sonhar. Naquele momento o espírito saiu da carne, ele está a sonhar naquele momento. Não é que ele tenha saído. O homem ou a mulher da noite é que veio ao encontro dele ou dela. E não é uma coisa da mente dele, está realmente a acontecer naquele exato momento. Não percebi. Nenhuma coisa da mente está... Tipo, não é uma coisa que ele criou na mente. Aquele sonho não é algo que criou na mente ou que o espírito tenha saído do corpo e foi ao encontro do homem da noite. Não. É que o homem da noite é que veio mesmo até ao encontro dele. Eu não sei se a irmã percebeu. Quando eu falei sobre o teu espírito sair, não é sobre ir ao encontro de alguma coisa diabólica. Ela vai ao encontro daquilo que a tua carne está conectada. Por exemplo, de acordo, perceba só, de acordo com a tua vivência, os sonhos vão... só que o que é que acontece? Nós vamos falar sobre muita coisa. E tipo, eu estou a sentir que o debate está limitado. Não sei se você vai perceber. Exato. Quando nós sonhamos, o nosso espírito sai do corpo. Vai ao encontro daquilo que a nossa carne está conectada. Não importa o que seja, mas está tudo relacionado com a forma como nós queremos, desejamos, vivemos e de acordo com o nosso estado atual. Você vai perceber? Mas, a partir do momento que você dorme, o teu espírito sai do corpo, o teu espírito onde vai? Entra em contato com a espiritualidade. O reino espiritual é um mundo vasto, na qual você pode se deparar com qualquer tipo de coisa. É aí onde esses mesmos espíritos entram em contato contigo. Não sei se você vai perceber. Sim, eu percebi. O irmão disse que o espírito sai. Então acho que tens que nos explicar de que jeito é que o espírito sai. Porque eu estou a me referir à situação em que o homem da noite vem. Ou seja, a mulher da noite vai no teu quarto para envolver-se com o irmão. O espírito não se relaciona com o corpo. Estás a perceber? Se o espírito saiu, o corpo ficou. E o relacionamento não é com o corpo. Começa no espírito com o espírito. Aonde o espírito foi, é onde vai começar o relacionamento dos dois. Estás a perceber? E aquilo, por conta do poder sobrenatural, vai afetar também o corpo. Porque o espírito, quando sai, não significa que já não vai voltar. Há uma ligação entre o corpo e o espírito, na qual tudo quanto for acontecendo no reino espiritual vai afetar o corpo. Então, neste caso,
Aí o irmão acabou de responder. Neste caso, esta situação de homem ou mulher da noite, não é que os maus espíritos vêm no teu quarto. É que o Exato. teu espírito é que sai e possivelmente vão ao encontro desses maus espíritos, é isso? Eu não sei Porque eu não estou se. conseguindo mesmo entender muito bem a resposta. Não sei se os irmãos que estão ao nosso lado estão Percebe uma conseguir coisa. entender. Eh, o Já, não irmão estou compreendeu? conseguindo entender. Eu estou a sentir o debate muito limitado. Por quê? Eh, vai haver sempre alguma dificuldade na compreensão daquilo que vai ser dito. Uhum. Porque é algo novo para ti. Eu compreendo. Não, não é uma questão de ser novo, porque são questões que nós já ouvimos falar de outras pessoas. Inclusive Mas dentro só de muitas que, teorias. sim, mas só que de forma diferente daquilo que o irmão está a trazer. Exato. Por isso que nós estamos aqui a perguntar, né, segundo algumas questões que nós já ouvimos falar de outras, de outras pessoas também. Mas pronto, né? Acredito que os irmãos lá em casa estejam a ouvir, como os nossos irmãos aqui acabaram de dizer. Uhum. Respondendo à tua questão. Quando tu estás a falar sobre o espírito vier, entrar no quarto e se relacionar com a pessoa, eu não estou a descartar que isso não existe. Não sei se percebe. Eu estou a te explicar do ponto de vista espiritual como funciona. Porque isso que você está a falar chama-se projeção astral. Você está a perceber? Então nós estamos focados nos sonhos dentro da espiritualidade. Certo. A projeção astral é aonde a pessoa está aqui, ou a entidade espiritual que chamamos bruxos, ele está aqui. Ele consegue projetar o espírito dele até a tua casa. De forma natural, sem você perceber ou dar conta. Inclusive pode conversar com alguém, mas o espírito dele já não está aqui. Isso acontece de forma natural. Então, ao ir, por exemplo, à tua casa, ele pode entrar em contato com o teu corpo. Você vai perceber? Essa é uma outra dimensão. Essa é uma outra dimensão. Que chamamos de projeção astral. Eu estou a falar do ponto de vista espiritual dentro do sono. Aonde, quando o teu espírito sai e separa-se do corpo, vai ao encontro de algumas experiências. Nessas experiências, os espíritos diabólicos, como também frequentam o reino espiritual, podem entrar em contato, de acordo, se calhar, alguma porta que você vai abrir, ou de acordo, alguma coisa que você tiver ligado a esses espíritos, porque na maior parte das vezes podemos estar aqui a deduzir que são espíritos familiares. Por conta do sangue, eles têm como entrar em contato, então vêm até você, ou entram em contato a partir do reino espiritual enquanto você dorme. E tudo quanto tiver que acontecer lá vai afetar o corpo. Diferente de uma projeção astral, aonde a pessoa projeta o espírito dele e entra em contato contigo. Tá bem. Muito bom. Há uma coisa que preocupa muito as pessoas, concernente os sonhos. Exato. Sobre o sonho tornar-se realidade. Parece que os sonhos bons dificilmente tornam-se realidades, mas os sonhos maus, a maior parte das vezes, vêm sempre a acontecer. E você diz, eu havia sonhado mesmo com isto. Como explicar isso? A probabilidade de os sonhos tornarem-se realidade é sempre, ou seja, sempre que nós sonhamos um dia na vida, aquilo vai acontecer. E, por exemplo, se for um sonho negativo, há como começar a repreender para que este sonho não aconteça? É aqui onde nós estávamos novamente a conversar no princípio sobre como orar de forma eficaz. Certo. Porque quando você acaba por ter um sonho, normalmente os sonhos diabólicos, você não precisa orar para que eles se manifestem. É a vontade do diabo destruir ou prejudicar a tua vida de forma direta. Você vai perceber? Então, ele sente a necessidade de que aquilo precisa se manifestar. Agora como amanhã. Você vai perceber? E não só, através das portas que nós abrimos, acaba tendo uma facilidade muito ampla e rápida daquilo se manifestar. Estou a falar nos sonhos diabólicos. Você vai perceber? Nos sonhos divinos, existe algo que acontece quando você sonha com alguma coisa. O que vai determinar
a realização ou a materialização daquilo que você sonhou vai ser a forma como você vai estar posicionado espiritualmente falando. Esse posicionamento está conectado à fidelidade a Deus, à oração e à disciplina. Fora esses outros critérios, vamos focar-se na oração. A oração pode servir como um meio, dentro de toda essa situação, para acelerar aquilo que você sonhou. Tu está a perceber? No reino espiritual. Isso é uma autoridade, inclusive, que foi delegada aos profetas. O profeta pode pegar o teu futuro e trazer hoje, só através de um decreto. Então, há uma facilidade, através da oração, na qual aquilo que você viu no reino espiritual, no sonho, perdão, você consegue acelerar através da oração. Por esse motivo é que muita gente não consegue viver aquilo que sonhou, porque ele viu, ou seja, ele acaba tendo sonho e espera que aquilo vai se materializar. Infelizmente... Não, eu me referi a sonhos negativos que tivemos e orar para que não aconteça. Exato. Quando nós estamos a falar de sonhos negativos ou de experiências negativas em sonhos, toda vez que você acaba tendo um sonho do gênero, tu precisas se levantar para orar a favor daquilo. Se for no momento ou se for depois de teu sonho, melhor ainda. Porque toda vez que você acaba tendo um sonho negativo, significa dizer que aquilo é um plano diabólico. O que é que acontece? Vou explicar do ponto de vista espiritual. Todo sonho é caracterizado por uma atmosfera espiritual. Essa atmosfera é composta por energia eletromagnética ou um poder sobrenatural que liberam substâncias espirituais a partir de frequências. Essas frequências, ao entrarmos em contato com um sonho, ou tão logo que sonhamos, essa frequência contamina o nosso espírito. Ao contaminar o nosso espírito, essas frequências levam um curto tempo para criarem-se ou formarem-se dentro do teu espírito e materializarem aquilo que você viu no sonho. Mas quando você entra em oração para quebrar ou cancelar o sonho que você teve, aquelas frequências em formas de substâncias espirituais dentro do teu espírito, como foram contaminados, eles perdem a sua originalidade e não conseguem se formar. São completamente destruídos. É onde as pessoas dizem cancelar o plano do diabo em nossas vidas. Amém, amém. Pelo menos isso é uma boa notícia. Saber que apesar de sonharmos, nós podemos repreender aquele sonho negativo, né? Porque existem momentos que sonhamos coisas más e ficamos preocupados durante o dia. Então, para todos aqueles que de uma certa forma têm tido sonhos maus durante a noite, do jeito que o nosso irmão disse, se nos levantarmos e orarmos para quebrar, então este sonho poderá ser quebrado em nome de Jesus. Então é uma excelente notícia. Bom, nós já estamos na reta final da nossa conversa. Isso não é bom. Já, o tempo passou rápido. O irmão está sempre a dizer que a nossa conversa está parada. Não está parada. Eu ainda não entrei no que é sonho. Pronto. Mas, infelizmente, o assunto ou o nosso tempo terminou. E se um tempo termina tão rápido sem percebermos, é porque realmente a conversa está sendo boa. Porque quando não está boa, nós percebemos que está a demorar muito. Mas como não demorou, é porque foi boa. Mas eu acredito que este tema é muito complexo, irmão. Amém. É muito complexo e ter apenas este momento não vai ser possível a total compreensão. Então, de uma forma já em direto, eu gostaria de convidar o irmão para vir numa segunda vez para terminarmos com esta conversa, porque eu ainda tenho muitas perguntas a fazer. E também o irmão ainda tem muito, mas muito para nos dizer. Mas aproveita então este momento para nos dizer mais coisas que o irmão trouxe com relação a este tema, sem eu perguntar, obviamente, irmão. Temos no máximo quanto tempo? 5 minutos. Acredito ser muito, não é? Acho que 4 a vai ser 5 minutos vai ser penso que suficiente. será Sim, esteja à vontade. Pronto, na verdade, eu gostaria imenso de aprofundar, porque estávamos aqui a explicar, não sei se é o termo correto, mas é a forma superficial do que é o sonho.
nós ainda não entramos o que é o sonho, porque estaríamos a estudar conforme era o propósito do tema, sobre simbologias, sobre representações do ponto de vista figurativo, sobre cores, sobre um monte de coisas que nos facilitariam não só a compreender o sonho que nós tivemos, ou que costumamos até, mas até a cancelar eles. Estás a perceber? Porque quando você não consegue enxergar, quando você não consegue compreender aquilo que você está vendo, é impossível você cancelar alguma coisa. Por esse motivo é que na maior parte das vezes as pessoas não sonham. Ou seja, as pessoas têm contato com o reino espiritual a partir do sonho, mas não lembram daquilo que eles sonham. Isso é um problema espiritual, porque há algumas forças espirituais que causam isso, para que você sonhe e não lembre. Porque quando você lembrar, você vai perceber do que você sonhou e como eu devo cancelar, como eu devo orar, como eu devo orar. Mas respondendo a tua questão, né? Na verdade, estávamos a falar sobre visão. Eu queria continuar a falar sobre visão. Onde faltou a visão aberta, né? A visão aberta em que na qual tu podes olhar para o amado, dizer para ela, estou a ver um anjo atrás de ti. Estou a ver alguém assim, de forma detalhada, né? Esses tipos de experiências, do ponto de vista espiritual, chamam-se visão aberta, perdão. Chamam-se visão aberta. E pronto, né? O sonho, eu digo que é mais perigoso do que a tua própria oração. Isso é escândalo, né? Mas é mais perigoso. Porque na oração, você consegue, você leva tempo. Perceba só. As tuas palavras, elas são caracterizadas por substâncias espirituais. Essas substâncias, elas criam um objeto espiritual para que no tempo certo se materialize. Essa é a função das tuas palavras dentro da oração. Mas aquilo pode levar tempo. Você percebe? Diferente de um sonho que carrega uma atmosfera ou uma nuvem espiritual com finalidade de impactar o teu espírito. Por isso é que na maior parte das vezes existem pessoas que a vida dele mudou do dia para a noite só por ter um sonho. Biblicamente nós podemos falar de Salomão. Sim. Salomão pediu sabedoria a Deus e ofertou 1000 holocaustos ao altar de Deus. E Deus lhe visitou em um sonho. Em vez de, para além de sabedoria, lhe deu riqueza. E hoje nós temos Salomão como um dos homens mais ricos da Bíblia. Mas lhe visitou onde? No sonho. Uhum. Então, o sonho é um meio pela qual nós podemos entrar em contato com a espiritualidade e mudar extraordinariamente as nossas vidas. Só um sonho. Do mesmo modo, para o sentido negativo, existem pessoas que sonharam com um objeto, com alguém, e a vida dele passou da riqueza para a pobreza. Por exemplo, tu tens entes queridos falecidos. Uhum. Se você sonhar, por exemplo, com um dos teus entes queridos, normalmente as pessoas falam muito isso. O meu ente querido veio até comigo e estava a falar, me disse, não, ela faz isso. Aquilo é espírito da morte. Os mortos não falam. Qual é a condição da pessoa que te apareceu? Está morta. Aquele é espírito. Estou a falar de acordo com a interpretação espiritual. Aquilo é um espírito da morte visitando a tua vida. E podes crer que depois de, se calhar, uma semana ou um mês, vais ficar doente. Porque o espírito da morte te visitou. Quando esses tipos de sonhos acontecem, nós, do ponto de vista não só natural, mas físico, ou não só espiritual, mas físico, abrimos portas para que esses tipos de sonhos venham e visitam o nosso sonho. E quando isso acontece, é onde muita gente não entende. O irmão, por exemplo, dormiu, já não acordou. O irmão dormiu e acordou com dores, acordou doente. E ao longo entre o intervalo de um mês, acabou por morrer. Porque foi visitado com o espírito da morte. Então, é preciso ter muito, mas muito cuidado e prestar bastante atenção nos sonhos que nós costumamos a ter. Porque um sonho pode ser uma ponte para mudar a tua vida, como também pode ser uma ponte para destruir completamente a tua vida. Basta saber como interpretar,
basta saber como cancelar isso dentro da oração e basta saber como estimular os teus sonhos, porque existe essa facilidade. A partir do sonho, você pode definir onde você quer ir. É aqui onde nós assemelhamos com projeção astral. Eu posso dormir e definir onde eu vou ir. Isso é uma habilidade espiritual que se desenvolve. Eu posso ir, por exemplo, para a casa da irmã Adriana. No sonho. No sonho posso. O sonho não é muito diferente do reino espiritual. Uhum. Porque a partir do sonho nós passamos a ter contatos com o reino espiritual. Então eu posso ir. Só que isso não é algo que está relacionado ao ocultismo. Você perceber? Isso são experiências. Porque na verdade, do ponto de vista bíblico, o que acontece nas trevas não é muito diferente do que acontece em Deus. A única diferença está na fonte de poder. Uns fazem para prejudicar os outros, enquanto para que... beneficiar. Exato. Amém. Olha, mais uma vez eu vou dizer que este é um assunto muito, mas muito complexo. Que falar em 1 hora apenas não é suficiente, nem é um dia. Então, nós gostaríamos que o irmão voltasse à próxima. Então, como o convite mesmo é aberto, mesmo para o irmão não negar. Para não dizer, não vou ter tempo. É mesmo para o irmão não negar, é mesmo para voltar. Não, olha, por aqui, eu queria falar sobre muita coisa. Então, é mesmo estas coisas que o irmão... Eu queria voltar também numa outra oportunidade, só para falar já sobre o tema. Não, a próxima oportunidade... A próxima oportunidade que o irmão vier será mesmo para dar continuidade a este tema, porque percebe-se que há muita coisa ainda por dizer que nós não sabemos, porque o mundo espiritual é complexo. Exato. Pessoas... posso dizer pessoas normais ou não normais, né? Mas pessoas que não entendem muito bem sobre isso, às vezes encaram o sonho como algo normal. Epá, sonhei, simplesmente é um sonho normal. O irmão está aqui a nos dizer que, na verdade, os sonhos nem sempre é para lhe olhar só e ficar assim. É sempre algum recado ou de Deus. Vou contar assim uma história para te motivar um pouco. Por exemplo, tinha uma irmã, vou contar 2 histórias já, mas de forma resumida. Tinha alguém, não uma irmã, porque não conhecia assim, na congregação onde eu estou. Tinha alguém que a princípio sonhou como se a mulher dele tivesse a sair de casa. Aquilo do ponto de vista espiritual representa uma separação no lar. Só que por falta de compreensão e discernimento ele não entendeu. Certo. Que ao longo do tempo, aquele sonho materializou-se. A mulher ganhou uma bolsa para ir trabalhar na Europa. Então, logo que ela ficou lá durante, acho que uns 2 anos, ela arranjou um marido e casou-se. Isso, a notícia chegou depois de 5 anos. Chegou depois de 5 anos. Então, logo que isso acontece, por conta, vamos falar de muita coisa, por conta do coração, por conta do estado em que o coração com o marido se encontrava. Porque há uma hierarquia dentro do relacionamento. Isso as mulheres precisam ter muito em conta, principalmente para as pessoas que buscam Deus. Existem comportamentos que as mulheres, por exemplo, vão demonstrando dentro do relacionamento que precisam ser totalmente cautelosos e limitados. Porque o estado do teu coração, do teu marido, para contigo, pode definir como é que vai ser a tua vida espiritual. Se você fere o coração do teu marido, podes crer, a tua espiritualidade vai estar bloqueada. E olha, Deus respeita a hierarquia, Deus pode não te ouvir. Esse é um outro critério para Deus não ouvir a tua oração. Então, o coração do marido se encontrava triste. Então, logo que ele se encontrava naquele estado, ele teve um sonho, na qual a mulher acidentou e morreu. Só que por falta de preocupação, também pela mesma, não decidiu orar. E em menos de 3 anos, a mulher morreu em um acidente lá na Europa. Tiveram que realizar o corte fúnebre cá em Angola. E ele testificou aquilo que viu. Só lembrou depois que já havia sonhado com aquilo. Era um alerta de que a pessoa podia morrer. Se ele não, ou se ele orasse, aquilo podia ser cancelado. Agora, teve uma outra história de uma mulher. O seu marido tinha relações com coisas ocultas, estou a falar bruxaria.
E era mesmo o seu marido que estava a bloquear a vida dela. E pronto, né? Por falta de compreensão espiritual, existe muita gente que não compreende. E aí anda pelos olhos físicos. Os olhos físicos vão te levar simplesmente até a tua casa, até a padaria, até nunca vão te levar a compreender a vontade de Deus sobre a tua vida. Para quem precisa de direção, para quem precisa ouvir aonde é que Deus quer lhe levar, vai precisar ter contato com a espiritualidade e enxergar qual é o propósito de Deus sobre a vida dele e aonde é que Deus quer lhe levar. Então, essa mesma mulher estava a passar por isso. Então, por conta do que ela estava a passar, porque houve bloqueio financeiro, houve muita discussão dentro da área, era muita coisa a se passar dentro do lar. Então, ela entrou em contato com o homem de Deus, supostamente um profeta. Supostamente não, eu era um profeta. E pronto. Não deu especificamente uma palavra profética na mulher, mas falou sobre o estado em que ela se encontrava e ela testificava que era verdade. Então, logo que o profeta orou para ela, ela teve um sonho depois de uma semana. Ela sonhou que o anjo lhe apareceu. Lhe deu uma arma. Isso, a arma não é que é uma arma, mas é uma representação de que lhe deu poder e autoridade para fazer alguma coisa. Então, pegou uma arma e lhe deu. E ela atirava. Não sabia por onde, mas o anjo lhe ajudava a atirar. Então, logo que ela termina de atirar com a tal arma, ela acorda do sonho, foi contar o sonho ao seu profeta, nesse caso, e pronto, o profeta a princípio não lhe deu uma resposta definitiva sobre o que ela viu, mas o profeta sabia. Às vezes é preciso esperar, ver as evidências e a pessoa testificar. E não demorou muito tempo, ela recebeu uma notícia de que o seu marido estava internado. Então ela foi lhe visitar por preocupação. Então logo que ela foi lhe visitar, ela disse, o marido, de acordo com o estado em que se encontrava, encontrou que tinha muitos furos no corpo. Tinha muitos furos no corpo. Ela não estava a entender completamente nada. Então, por conta do estado em que ela se encontrava, o marido confessou. Disse, não, eu é que era o causador, de tudo aquilo que acontecia. Mas não sei com quem você se conectou. Alguma coisa me atingiu. Eu estou mal e posso morrer. Mas eu estou a te pedir que tu retires e eu vivo. Ela não entendeu nada porque era a primeira vez que ela tinha contato com essa dimensão de operação. Então foi recorrer ao profeta, contou-lhe sobre o que estava acontecendo, aquela coisa toda. Recebeu algumas orientações, era para orar a favor do marido. Só que então, logo que ela voltou para casa, recebeu a notícia de que o marido morreu. Então, a espiritualidade não é como se tivesses a imaginar. A imaginação faz parte. É uma das ferramentas para criar alguma coisa. Mas o sonho é muito e muito perigoso. É muito perigoso. As pessoas precisam ter isso em conta. E eu creio que numa oportunidade estaremos a falar detalhadamente, aprofundadamente sobre o que é sonho, o que significa sonho e quais são os impactos que os sonhos podem trazer para as nossas vidas, explicando sobre representações, sobre símbolos e figuras. Acho que... Amém. O sonho realmente... Se calhar há pessoas que nunca tiveram essa percepção desta dimensão dos sonhos e louvado seja Deus por irmão ter aceito o nosso convite para poder tratar a respeito deste assunto. Então, ficou a promessa, nós não terminamos por aqui, então não vamos dar por encerrado, não terminamos por aqui. Vamos voltar numa outra oportunidade para darmos continuidade a esta conversa. E você que está a seguir-nos, podes aproveitar por deixar as tuas questões na nossa página do YouTube ou Facebook, que é Fé Podcast Angola. E nós vamos pegar nas tuas questões e, obviamente, vamos a transmitir ao nosso irmão para ver se de alguma forma pode também responder aos nossos ouvintes, né, ou aos nossos telespectadores. O nosso muito obrigado mais uma vez pela tua presença aqui, foi bastante abençoada. E o nosso muito obrigado a todos aqueles que seguiram-nos desde o momento em que nós começamos até este terminar. E desejamos que o Senhor abençoe rica e poderosamente a vida de todos nós. Que a paz do Senhor esteja conosco.